Boa noite, amigos queridos. Estamos de novo aqui juntos e vamos conversar um pouquinho hoje sobre um tema bastante sensível. Mas eu queria, antes de começar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de que eu possa levar sempre uma palavra de esperança, de fé e de otimismo para todas as pessoas que puderem me ouvir, assistir o meu vídeo e que estiverem também nesse momento ou com o coração aberto, desejando partilhar o seu sentimento e esperando para comigo estarmos aí espalhando as boas sementes, espalhando sementes de fé, de carinho, de amor ao próximo, de amizade, de respeito, de solidariedade, de empatia, que é algo que o mundo está precisando bastante, né? A cada vez mais a gente se distancia das pessoas e desses sentimentos nobres, maravilhosos, de valores que sempre foram tão importantes, principalmente para as relações humanas, para as relações familiares. Então, hoje o nosso tema é saudade, uma palavra que está sempre no coração de todos aqueles que amam, que têm seus entes queridos, aqui ainda entre nós, vivos, talvez distantes, mas que também já tem aquelas pessoas amadas que já partiram, já foram se juntar ao Senhor, já foram para outras moradas da casa de nosso Pai maior. Então, eu pesquisei aí alguns significados da palavra saudade, porque saudade é algo abstrato, porém, ao mesmo tempo, a saudade se torna assim muito sentida nos nossos corações. E segundo aí muitos lugares, muitas leituras com as quais a gente já travou algum conhecimento, a saudade é uma palavra, é um termo que não é encontrado em todas as línguas, em todos os idiomas do nosso planeta. Mas é, assim, uma palavra muito, muito popular entre nós, aqui os brasileiros, que somos descendentes. Agora a gente pode dizer, somos descendentes de muitas raças, muitos povos que vieram para o Brasil dar origem ao nosso povo, né? A essa mistura bonita que o brasileiro tem, mas principalmente da nossa origem portuguesa, né? Os nossos patrícios portugueses que colonizaram o nosso país, que nos presentearam com a língua portuguesa e que também é aí originada do latim, que foi, né, uma língua que foi muito usada em muitos séculos atrás. Então, falando em saudade,
como diz a música, né? E por falar em saudade, onde anda você? A gente costuma sempre se referir a essa palavra quando a gente sente falta de alguém, né? Como eu disse no início, ou que já se foi, ou que ainda está aqui, com a graça de Deus entre nós, mas que por aí circunstâncias da vida de cada um se encontram distantes. Às vezes a gente sente saudade de quem está do nosso lado, porque a pessoa está ali próxima a nós, mas às vezes está distante dos seus pensamentos, está distante por conta dos seus afazeres e às vezes até por questões aí de outros sentimentos, né? A falta de harmonia, a falta de compreensão, a falta de sintonia, às vezes nos torna distantes daquelas pessoas que estão próximas a nós, que são nossos familiares, né? Filhos, irmãos, esposo, esposa. A saudade vem, e principalmente quando nós temos alguém da nossa família distante. Na realidade, essa palavra veio, esse tema de saudade veio essa semana, por eu estar essa semana tendo a grata, né? A grata alegria de estar recebendo a minha nora numa viagem de férias, retornando aí da Itália, onde ela e meu filho vivem agora e foram construir seus sonhos, realizar seus projetos, projetos de vida, projetos de fé e seguir a vida, porque é assim, os filhos, eles são nossos, mas não são nossos. A gente os cria para a vida, para o mundo, e eles levam aí muitos valores que a gente, com a graça de Deus, nos foi permitido passar a eles. Que tenham sido bons valores, né? Por isso é bom o espalhar sementes boas para que nós possamos ter sempre a alegria de sabermos que fomos árvores frutíferas e produzimos bons frutos para esse mundo. Então a saudade, gente, a palavra, ela é um sentimento causado pela distância ou pela ausência de algo ou de alguém. Nós podemos sentir saudade de algo, de coisas. Sentimos saudades da casa, principalmente quando nós vamos para um outro lugar, como meu filho e minha nora foram. Sentem saudade das pessoas, da família, até sentem saudade dos animais de estimação, a quem nós nos afeiçoamos. Basta que tenhamos um coração generoso, piedoso, cheio de amor, porque nós temos que amar aquilo que Deus nos deu de presente aqui nessa vida. Deus criou tudo, né? Deus criou a luz, Deus criou a água, o ar, criou o vento, criou os oceanos, criou a água dos rios, as fontes, as plantas, as grandes árvores, criou os animais terrestres, os animais alados, os pássaros, os répteis, os animais selvagens e os animais domésticos que nos prestam tanto serviço e tanta ajuda.
E os nossos animaizinhos de estimação, os nossos pets, como são chamados carinhosamente agora, né? Aí numa linguagem mais veterinária, né? E nós sentimos saudade. Saudade dos nossos cachorrinhos, quando não podemos estar o tempo todo com eles. Saudade quando eles, que têm uma vida, né, assim, bastante curta comparada à nossa, e bastante curta comparada à vida do universo, à vida cósmica, à vida do nosso planeta Terra, né? Então, nós sentimos saudade de algo ou de alguém, mas sentimos bem mais saudade de alguém, que são as pessoas que a gente ama, que são as nossas famílias, os nossos pais que envelhecem, como eu agora já não tenho mais os meus, e foram morar na glória de Deus, foram morar em uma das moradas do nosso Pai Altíssimo. Saudade, né? As mães costumam ter saudade dos seus filhos. Nossa, e como, mesmo quando eles já são adultos, como são os meus, que se tornam independentes, que se tornam pessoas com autonomia e sonhos e projetos de vida, e que nós temos que ter o desprendimento, né, o desapego de sabermos que eles voarão, e nesse voo, na maioria das vezes, não estaremos inseridos nesses sonhos e nesses projetos. Nós temos sempre que estar na retaguarda, com os nossos joelhos dobrados, com as nossas mãos em ação de graças, pedindo pela vida deles, agradecendo a Deus por toda a proteção, por toda a bênção que Deus concede aos nossos filhos. E o que é que a saudade de uma pessoa pode causar? A saudade, né, diz que o coração não dói, mas dói sim, né? A saudade dói. Ela dói emocionalmente, ela nos traz ansiedades, ela nos traz sentimentos, às vezes, de muita dor, de muito sofrimento, dessa ausência. E esse sentimento, ele, sim, por conta de tudo isso, ele pode gerar muitos distúrbios, principalmente de ordem emocional. E aí a gente se reporta aí, né? A ansiedade, a depressão, principalmente quando a gente tenta reprimir a falta da pessoa, a falta daquele familiar, a falta da pessoa amada, a falta do lar, a falta da nossa casa, do nosso lugar, do nosso cantinho. Mas principalmente a falta, sim, das pessoas que nos são caras. E aí eu também faço uma referência assim, muito carinhosa e assim, de muita gratidão a esses profissionais que, né, também esse nosso Deus que provê tudo isso, ele permitiu também que o homem pudesse mergulhar aí num grande voo de sabedoria, de conhecimento, de galgar patamares cada vez mais avançados em todas as áreas do conhecimento humano, para que hajam os profissionais
os profissionais que se dedicam a esses campos da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional, os nossos médicos, os nossos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, especialistas, enfim, né? E aí somam-se todas as outras especialidades aí das áreas da saúde humana, dos cuidados, né? Cuidadores, pessoas que se doam através do seu trabalho a ajudar no tratamento, no amparo, no carinho, né, na dedicação de cuidar daqueles que sofrem de qualquer mal, principalmente os males do coração, os males da alma, os males do espírito. Aí também a gente vai de encontro àqueles que se dedicam a estudar também a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, para levar essa palavra e esses ensinamentos àqueles que precisam recebê-los. Todos nós precisamos, até aqueles que não se reconhecem como necessitados disso. Todos nós precisamos sim do consolo que só Deus pode trazer à nossa alma, do conforto que é receber uma palavra tirada ali das histórias bíblicas, de histórias verdadeiras, fidedignas, que nos foram trazidas de milênios através da história. E aí a gente, né, faz também aquela menção aí a esses estudiosos, os padres, os pastores, os evangelistas, de uma forma assim geral, aquele que evangeliza, que leva a palavra de Deus a todos os necessitados, todos, sem distinção. Então eu acho que as nossas igrejas, os nossos templos, as nossas crenças, a nossa fé são, na maioria das vezes, os melhores caminhos para a cura desses males, desses distúrbios que surgem, muitas vezes por falta de amor, e gerados aí por uma tristeza, uma dor, um sofrimento da ausência de alguém ou da ausência de algo. Então esses profissionais de todas essas áreas, né? Os nossos professores, que são maravilhosos, que trazem um pouquinho de tudo isso, juntando aí a fé, as crenças, os valores familiares, os valores morais, juntando aí com os conhecimentos das áreas científicas, das áreas de literatura, de história, enfim, de todas as áreas das ciências, enfim, de todas as áreas do conhecimento humano, que todos nós também precisamos para continuar evoluindo e progredindo. Então, gente, saudade aí aqui uma síntese, né? Lidar com a saudade é difícil. A gente, na maioria das vezes, precisa da ajuda. Às vezes, não chega a ser toda essa ajuda profissional. Uma palavra amiga. Os nossos amigos, nossa, que coisa boa. Como é bom nós termos amigos. Como é bom nós podermos desabafar com os nossos amigos e falar, e sermos ouvidos, e sermos compreendidos, e não sermos julgados. Às vezes, quando a gente vai abrir o coração, a gente se envergonha, se intimida
de expor as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Mas aquele amigo, que pode ser um familiar, que pode ser um filho, que pode ser um pai, que pode ser um irmão, pode ser a mãe, pode ser um parente ou um vizinho, alguém com quem nos afeiçoamos, com quem convivemos, um colega do trabalho que na hora do cafezinho tem lá alguns minutos de disponibilidade de ouvir. E às vezes depois nos dá o feedback, nos dá um retorno, nem sempre com aquilo que nós desejamos escutar. Às vezes a gente fala esperando ouvir alguma outra coisa. E de repente a gente se depara com uma verdade que parece sim que alguém, nossa, nos jogou um balde de água gelada para que acordássemos. E a gente às vezes se choca com a palavra que vamos ouvir, mas é um chacoalhão às vezes para o nosso bem. É uma volta à nossa lucidez, ao nosso raciocínio, ao nosso bom pensamento. É um acordar realmente, às vezes, de um momento negativo, de um momento em que a nossa estima está lá embaixo, em que o nosso gostar de nós mesmos, às vezes, está até esquecido. E a gente recebe aquela palavra forte, aquela palavra confiante daquela pessoa, daquele amigo. Isso é capaz de levantar uma pessoa de um estado assim de impotência total, mediante ou diante de um desafio muito grande, de uma dor, de uma perda, de um sofrimento. A saudade, ela significa a memória de algo que aconteceu e a intensa vontade de reviver certos momentos. Então, normalmente, a saudade ela é sim algo muito positivo, porque dificilmente alguém tem saudade da dor. Dificilmente alguém tem saudade do sofrimento, de um trauma, de uma perda. A gente tem saudade de quem se foi. A gente tem saudade do que a gente perdeu. A gente tem saudade de momentos felizes vividos. Momentos que podem ser resgatados pela nossa mente, pela nossa memória, pelas boas lembranças. Às vezes, ir lá, pegar uma caixa e futricar naquelas fotos velhas. Hoje em dia, quase não se vê muito isso, porque tá tudo digitalizado. A gente quer ver uma fotografia, a gente liga o computador, a gente liga o nosso notebook, o nosso tablet, o nosso celular de última geração. Estão lá as fotos e muitas fotos. Aliás, é um arquivo gigantesco de foto que muitas vezes a gente até tem que excluir para caber outras coisas. Mas tem ainda muita gente da minha geração, de gerações que antecederam a minha e até de gerações depois da minha, que ainda temos lá nossas caixas de fotografia, os álbuns de recordação com muitas fotos e muitos momentos felizes vivenciados por cada um de nós, que vale a pena guardar. Então, a saudade, ela pode ser encarada como um sentimento bom, um sentimento de algo que a gente quer reviver, que está lá, às vezes, guardadinho numa caixinha lá na nossa mente, lá na nossa memória, escondidinha, está lá retida. Mas a qualquer momento nós podemos ir lá, pegar aquela chavezinha,
abrir aquele cofre e tirar de lá de dentro coisas maravilhosas, sentimentos, alegrias, pessoas amadas, pessoas queridas e assim muita história de vida que faz com que tudo que a gente tenha passado tenha valido a pena. E se chegamos até aqui, valeu mais a pena ainda. E quem é que nos permite isso? Olha, quem é o grande inventor da vida, com tudo que ela tem direito? A vida com tudo dentro. É esse Deus maravilhoso que nós temos. É esse Jesus que é o nosso irmão, que é nosso pai, que é nosso amigo, que é nosso filho, e que veio aqui se colocar numa cruz para trazer para nós a nossa redenção. E para mostrar para nós que com a presença dele tudo vale a pena. Até as nossas dores podem ser superadas. E a saudade é algo que não é um bicho-papão. É um sentimento que pode ser olhado assim, com muito carinho, com um sentimento de esperança e de fé, que nós vamos vivendo o dia de hoje. O dia de hoje se chama presente, porque foi o presente que Deus nos deu. Se a gente continuar, amanhã a Deus pertence. E tudo que ficou, que nós já vivenciamos, fica guardadinho aqui. As coisas mais tristes, os sofrimentos, são a nossa bagagem de aprendizado. As coisas boas, as lembranças boas, os lugares por onde passamos, tudo que os nossos olhos puderam contemplar, até os cheiros e os aromas daquilo tudo que a gente tem de coisas maravilhosas que trazem aí, na maioria das vezes, até as lembranças da nossa infância. Nossa, que eu não acho que haja lembranças mais felizes do que as da infância. E aí vem lá na nossa mente, de repente a gente passou, viu um outdoor, ou viu uma foto aí estampada em algum lugar, ou até uma paisagem passando por alguma estrada. Aquilo nos traz, às vezes, até aquele aroma, o cheiro, o cheiro do mato, o cheiro das árvores, o cheiro trazido pelo vento, que nos traz perfumes que nos lembram a nossa infância. Estamos passando no caminho que vamos para o nosso trabalho e, de repente, passamos lá na frente de um lugar, um restaurante, e vem aquele cheirinho do tempero de uma comida simples e que nos lembra a comidinha da nossa avó, aquele arrozinho com feijão, aquela sopinha que a vovó fazia pra gente numa noite de frio, bolinho de chuva, aquele cheirinho mesmo que nos lembra a nossa infância e os momentos mais caros. Olha, você sente saudade de tudo isso? Eu sinto demais. Eu vivo com essa saudade, saudade do lugar onde eu nasci, lá no sul de Minas, saudade da minha avó, de todos os tios, saudade da minha mãe, do meu pai, de todos aqueles dias que eu passei naqueles lugares maravilhosos e que eram simples, mas que faziam toda a diferença e que me trouxeram muita felicidade e não precisava de muito. Eram pequenas coisas, mas que geravam uma grande satisfação e que hoje fazem de mim uma pessoa realizada, apesar de todas as dores passadas depois. Vale a pena sentir saudade, vale a pena a gente sentir falta e poder abraçar aquela pessoa com quem a gente não está podendo conviver o tempo todo mais, mas que quando chega
nos traz uma alegria assim, indescritível. E a gente só pode traduzir isso com o amor de Deus. Então eu vou fazer uma leiturinha aqui bem breve, para não me estender muito, de algumas passagens, porque até Jesus deixou saudade entre os seus seguidores. E para todos aqueles que conheceram a sua glória e que conhecem hoje, e que tão brevemente puderam apreciar a presença dele aqui na terra, mas que nos deixou uma riqueza muito grande de ensinamento que vale a nossa vida hoje. Então, eu vou ler aqui em Sofonias, no capítulo 3, e dos versículos 14, 17 até o 18. Vamos lá. Cante, ó cidade de Sião. Exulte, ó Israel. Alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. E aí, daqui, eu pulo, eu vou lá para pegar um pedacinho de João, no capítulo 16, e que pela obra do Espírito Santo, a gente tem tudo isso aqui hoje para confortar o nosso coração das saudades que a gente sente. Jesus percebeu que seus discípulos desejavam interrogá-lo a respeito disso, que vocês já vão entender. Pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Porque Jesus, desculpem, Jesus é material de amador mesmo, tá, gente? Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua partida. Ele estava já nos seus últimos dias aqui entre nós e preparava os seus seguidores para darem sequência em tudo aquilo que ele veio ensinar. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Jesus já havia passado pela crucificação e também já havia ressuscitado. E ele estava entre os apóstolos naqueles seus últimos dias antes da sua subida ao céu. Então, ele precisava prepará-los para se acostumarem com a ausência dele, porque eles teriam que seguir a vida e seguir os seus caminhos e fazer com que mais pessoas pudessem aprender. E aí, aqui mais um pedacinho, porque eu selecionei essa parte de João
Aí nós vamos lá em Romanos, no capítulo 1, que também nos fala dessa sensação da saudade. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. Aqui já são palavras de Paulo. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Porque Paulo estava na sua peregrinação, depois da sua redenção, de ele se render à fé em Cristo. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Olha que coisa mais linda, né? Porque é a fé que nos encoraja. E através da fé, nós também podemos aliviar o sentimento da saudade daqueles que nos são caros. E aí vem mais um pedacinho aqui para encerrar de Colossenses. Em Colossenses 2, do versículo 5, nós podemos apreender. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês em espírito, estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então, com esse pedacinho aqui, eu quero lembrar a vocês que é só através desse amor de Deus, da fé que nós temos por nosso Senhor Jesus Cristo, e dessa força que Ele nos transmite através do seu amor e de tudo que Ele fez por nós e faz. E eu quero, então, oferecer isso a todos os meus amigos. Essas são sementes lindas, sementes de flores perfumosas, de flores que trazem beleza aos nossos corações, que trazem o alívio da saudade que sentimos daqueles que amamos. E eu ofereço também, assim, com muito amor aos meus filhos, de uma forma geral. Mas principalmente nesse momento, com um carinho muito especial, a minha nora Priscila, que se encontra aqui, que veio para trazer esse carinho, esse amor, esse afeto, para matar a nossa saudade. E trazendo também um pouquinho do meu filho, que não pôde estar ainda, mas estará em breve, né? Mas que está no pensamento, que está a todo momento nas orações, e que nós elevamos por eles, e que eles erguem ao Pai por nós. Então, eu sou uma mãe muito orgulhosa, né? E me considero assim, eu sou a sogra, mas eu sou uma mãe, porque eu amo a minha nora como uma filha. E ela mesma faz questão de sempre dizer que ela aprendeu muito comigo. Eu fico muito assim, me sinto muito elogiada e muito, assim, muito feliz, muito honrada com esse sentimento dela. Então, ao meu filho Antônio Carlos, que está lá longe, né? Lá em Roma, na Itália, mas que em breve nós nos veremos. A minha nora Priscila, que está aqui por alguns dias, matando um pouquinho assim da nossa saudade, em breve retorna à companhia do seu esposo, porque eles foram feitos um para o outro e Deus abençoou a união deles. Eu tenho muito orgulho deles, principalmente porque eles foram movidos pela fé. Eles foram pela fé que eles têm, no nome de Jesus. Então, a todos nós, que Jesus os abençoe e que nos mostre que a saudade
pode ser um bem, né? Fiquemos felizes em podermos ter saudade, porque só temos saudade daquilo que é bom. Que Deus nos abençoe. Uma excelente semana, um bom final de semana a todos, com muito carinho. Um beijo no coração de vocês.